Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula de hoje. Nós iremos agora fazer a letra B do exemplo 1 e o exemplo 2, tá? Nas transformadas Z. Então, vamos primeiro aqui na letra B. Ele quer que a gente determine a transformada Z da sequência A elevada a K. Então, eu vou pela definição. Então, ó, ele quer que a gente transforme a sequência A elevada a K. Então, pela definição, temos que... Então, qual é a definição? Que a transformada Z da sequência XK é dado pelo somatório de K indo de 0 até o infinito da sequência XK dividido por Z elevado a K. Feito? Então, nossa sequência é A elevado a K. Então, aqui temos o somatório de K indo de 0 até infinito de A elevado a K dividido por Z elevado a K. Como a gente viu anteriormente, a divisão A elevado a K por Z elevado a K, eu posso reescrever como sendo A sobre Z, tudo elevado a K. Então, eu posso escrever assim da seguinte forma. Deixa eu tirar aqui. Eu posso escrever como sendo A sobre Z, tudo elevado a K. Então, A elevado a K dividido por Z elevado a K, eu reescrevo como A sobre Z elevado a K. Se eu considerar que aqui na frente eu tenho o valor 1 multiplicando, a gente observa então que isso aqui se trata de uma série geométrica com A0 sendo 1 e a razão sendo A sobre Z. Então, a gente sabe que ela é convergente caso o módulo de A sobre Z seja maior do que 1. Então, a série anterior será convergente se em módulo sua razão for menor que 1. Logo, então vamos fazer aqui, ó, a razão, então, A sobre Z ser menor que 1. Mas A sobre Z ser menor do que 1, eu posso separar na divisão módulo de A sobre módulo de Z. Então, módulo de A sobre módulo de Z menor do que 1. Posso multiplicar cruzado. Então, a gente vai obter que módulo de A é menor que módulo de Z, ou que o módulo de Z deve ser maior que o módulo de A. Então, se o módulo de Z for maior que o módulo de A, a nossa série será convergente e convergirá para. Então, vamos pegar a nossa sequência, que será a transformada, que é essa série. Então, sabemos que se caso ela for convergente, a soma da série geométrica infinita é A0 dividido por 1 menos a sua razão. O A0, nesse caso, vale 1, e a nossa razão é A sobre Z. Então, A sobre Z. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui no denominador, a gente vai obter 1 sobre Z menos A dividido por Z. Conservando o primeiro e multiplicando o inverso pelo o inverso do segundo, a gente obtém 1 que multiplica Z menos A. E então, a gente obtém que a nossa transformada Z da sequência A elevado a K é Z menos A, caso em módulo o Z seja maior do que o módulo de A. Perfeito? Então, eu posso escrever o par transformada. Então, o par transformada será dado por... Deixa eu copiar e colar aqui. Esse aqui é o par transformada. Então, A elevado a K, Z sobre Z menos A. Se o Z for maior do que o módulo de A. Tranquilo? Então, a transformada Z da sequência A elevado a K é Z sobre Z menos A, caso o módulo de Z seja maior que o módulo de A. Então, vamos para a segunda questão. Então, na segunda questão, ele quer o seguinte. Seja a sequência A elevado a K, mostre que a derivada em relação a A da sequência A elevado a K é Z sobre Z menos A ao quadrado. Essa é a primeira parte. Após, determine a função Z, ou seja, a transformada Z da sequência K. Então, vamos primeiro à primeira parte aqui, tá? Que é
mostrar que a derivada em relação a da sequência a elevado a k é z sobre z menos a ao quadrado. Então, para começar essa derivada aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui exemplo 2. Então, exemplo 2. Então, a gente tem o seguinte. Temos que dar sequência x k igual a k. Sua transformada será dada por... Então, como a gente viu anteriormente, a transformada z da sequência a elevada a k, aqui não é a k, desculpa, é a elevada a k, é dada pela função z sobre z menos a, para quando o módulo de z for maior do que o módulo de a. Perfeito? Tá, então, essa daqui é a transformada. Agora, vamos fazer o seguinte. Ele quer mostrar... Aqui, ó, vamos lá. Ele quer mostrar que a derivada da transformada é isso daqui. Então, vamos pegar a transformada e vamos derivar. Então, da função x de z acima, podemos ver que... Então, vamos calcular a derivada em relação a da seguinte sequência, x de z, que nada mais é do que a transformada z da sequência xk. Então, vamos calcular essa derivada. Então, a gente vai querer calcular a derivada em relação a da seguinte função, z sobre z menos a. Como se trata de uma função racional, eu vou aplicar a regra da divisão para as derivadas. Então, vou derivar a primeira. Derivada de z em relação a z é uma constante. Então, a derivada de uma constante é 0. Vezes a de baixo, z menos a. Menos a primeira, que é z, vezes a derivada da de baixo, ou da segunda. No caso, a nossa segunda aqui é z menos a. E a derivada dela em relação a vai ser menos 1. Sobre a segunda, z menos a ao quadrado. 0 vezes z menos a vai dar 0. Então, 0. Menos z vezes menos 1 vai dar mais z sobre z menos a ao quadrado. Portanto, a derivada em função de a da nossa sequência a elevado a k é z sobre z menos a ao quadrado, como a gente queria demonstrar. Então, eu queria demonstrar que a derivada da sequência a elevado a k nada mais é do que z sobre z menos a ao quadrado. Beleza. Agora que a gente calculou essa derivada, o que ele quer que a gente faça é mostrar ou calcular qual é a transformada z da sequência k. Perfeito? Então, agora precisamos determinar qual será a transformada da sequência... deixa eu colocar aqui embaixo. X de k, que é dado somente por k. Ou seja, que sequência é essa? É a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Como a gente precisa calcular essa transformada? Se a gente fosse pela definição, se caso optássemos de aplicarmos a transformada z pela definição, teríamos, como eu tenho aqui a definição aqui acima, deixa eu copiar aqui, teríamos o seguinte: a transformada z da sequência xk é igual ao somatório de k indo de 0 até infinito de xk sobre z elevado a k. Ou seja, se eu coloco aqui no lugar de xk, k, eu observo que isso daqui é a sequência 0, o k começa com 0, mas depois o k vai ser 1, 1 sobre z, mas agora o k vai ser 2, 2 sobre z, agora o k vai ser 3, 3 sobre z ao cubo, me desculpa que aqui é z ao quadrado,
e ele é z elevado a 1, mas isso aqui continua. Se a gente reparar bem, isso aqui agora não é uma série geométrica. Então, por não ser uma série geométrica, eu não posso aplicar o resultado que eu obtive anteriormente para séries geométricas. Então, por não poder aplicar o resultado para séries geométricas, eu preciso ir por outro caminho. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o resultado da derivada que eu tenho anteriormente. Porque se eu derivar essa sequência aqui em K, em A, desculpa, tá? Em A, eu sei que a derivada em A dessa sequência é K que multiplica A elevado a K menos 1. Então, eu vou utilizar esse resultado e esse resultado para poder mostrar qual é a transformada da sequência K. Então, ó, pelo resultado anterior, podemos escrever que a derivada da transformada x de z, eu já vou colocar aqui, é z de xk deu z sobre z menos a ao quadrado para xk igual a elevado a k. Agora, podemos reparar que, gente, como a definição da transformada é um somatório, e se vocês lembram, a soma das derivadas é a derivada da soma, eu posso pegar essa derivada aqui e passar para dentro da sequência. Ou seja, esse resultado anterior que eu tinha aqui, eu posso reescrever ele como sendo a transformada da derivada da sequência em relação a A, tá? Pelo fato da soma das derivadas ser igual à soma das derivadas. Perfeito? Agora, o que eu tenho aqui é o seguinte, a derivada em relação a A da sequência xk, A elevado a K, vai ser Ka elevado a K menos 1. Perfeito? Esse é o resultado. Agora, se a gente reparar bem, se o nosso A valer 1, se o A aqui for 1, 1 elevado a K menos 1 sempre vai ser 1, tá? Para qualquer K, e isso daqui vai dar K sempre que o A for 1. Então, pelo resultado anterior, podemos ver que se o A for igual a 1, teremos que... Eu vou pegar esse resultado aqui e escrever que aqui vai ser 1 elevado a K menos 1 e aqui vai ser 1. Ou seja, teremos que 1 elevado a K menos 1 é sempre 1, K vezes 1 vai ser K. Então, a transformada da sequência K é z sobre z menos 1, tudo ao quadrado. Perfeito? Então, esses foram os dois exemplos que ficou faltando na aula de hoje. Até a próxima!